Eu acho que passa o Inter. Eu também. Não? Com certeza. Até por obrigação passa o Inter. Acho que esse é um confronto que existe uma diferença de investimento, de expectativa. Agora a gente entra em alguns mais complicados. Aí tem 3 confrontos que, para quem está aqui, a gente joga obrigação para os clubes, né? Não quer dizer que eles vão classificar, mas a gente joga para Grêmio e Palmeiras, a gente também joga obrigação de classificar. Isso, ótima definição. Então já vamos definir. Não é um problema nosso, né? Isso é um problema deles. Aqui a gente está falando só da questão de favoritismo e tudo mais. Se vai corresponder ou não. O Juventude e Vila Nova jogam na semana que vem ainda. E aí, se der Juventude... Terça-feira que vem. O Grêmio acabou de passar 2 vezes pelo Juventude, né? Sim. Uma, inclusive, com a goleada. Isso. Ainda foi 0-0. Vamos um de cada vez. Então vamos lá, Corinthians e Flamengo. Esse vai dar 3-2, não vai ter jeito, né? Semifinal da temporada passada, da Copa do Brasil. As coisas mudaram? Os cenários mudaram? Sim, mudaram. Técnicos diferentes, inclusive, tudo. Mas é muito grande o jogo. É difícil falar o que vai acontecer. Assim. E tem outra questão, né? É difícil saber o que vai acontecer na semana que vem, por exemplo, qual vai ser o futuro do Flamengo, qual o impacto disso na temporada como um todo. Então, assim, a Libertadores, obviamente, é a prioridade e, ao mesmo tempo, é um trauma na cabeça do torcedor, por outros resultados ao longo da década e tudo mais. Então, mais de uma década até. Então, assim, seja o que for na Libertadores, isso traz consequências para o resto da temporada. Sim, aumentando ou diminuindo pressão numa Copa do Brasil. Exatamente. Se o Flamengo sair numa Libertadores na próxima semana, a cobrança não vai ser para... agora vai ter uma caminhada de Sul-Americana. Não, você vai ter que ganhar a Copa do Brasil. Isso. Ou seja, se depender da gente não vai votar em ninguém nesses confrontos. Que mais ou menos isso que a gente está tentando dizer para vocês. É isso. Não tem aquela história em futebol que não existe verdade que dure 90 minutos? Sim. Isso aí é isso. O Pedro Ivo está destacando o Flamengo aqui. Para mim, dá Flamengo. Eu acho que dá Flamengo. Até foi o único que votou, a gente... Eu acho. A gente que vai aparecer no Mas print. é achismo. Tá? E vai decidir... Não, mas alguém vai registrar que eu falei isso também. Algum corintiano vai registrar. E o segundo jogo, o jogo da volta no Rio, né? Isso é uma vantagem. Que mais? Eu acho muito provável que dê Flamengo, até pela questão do elenco. Acredito que o Flamengo se impõe ainda mais no jogo de volta em casa. O Corinthians vem do título paulista, joga muito bem dentro de casa, mas é por questão, como você falou, por obrigação, pelo peso do que está se esperando no todo durante o ano, o Flamengo... A questão é que o Corinthians trabalha muito bem com essa obrigação dos outros. Tem que ganhar, o Corinthians vai lá e ganha. Essa expectativa do Flamengo, a questão até do elenco... E o Corinthians sendo um time que sabe jogar esse tipo de jogo. O próprio retrospecto do Carille em confrontos de mata-mata, em diferentes competições também. Isso pode pesar. Sim. Então vamos lá, o Pedro... Eu que vou... Não, você não empurra pra mim, não. Eu já sei que tem 2 votos a 2-0. Deixa eu fazer um negócio aqui para não pegar nem a digital. Na hora que você colocar... Não tem uma interrogação? Aí, vamos lá. Pronto. Já tem uma opção X. Pronto. Tá resolvido. Não deu tempo. O problema é que não dá para fazer isso com todos. Vou ter que fazer um discurso aqui. Santos passa, na minha visão. O Atlético é um time em formação, ideias um pouco diferentes, um caminho novo. E o time do Santos é melhor que o time do Atlético. É incrível, mas talvez até o fato do Atlético jogar a primeira em casa... Jogar essa primeira fora, eu acho que já teria resolvido o problema. A primeira em casa deve manter, se bem que o Santos ganhou do Grêmio agora lá em Porto Alegre, deve manter o confronto aberto. Para mim, o Santos passa, tem um histórico entre os dois de superioridade do Santos também, muita superioridade. Também existe essa questão da indefinição, né? No Brasil é muito difícil fazer projeção sobre alguma coisa que não vai acontecer na própria semana, porque você não sabe o que vai acontecer. O Atlético é nessa indefinição em relação à sequência de trabalho. Você tem pontos positivos nesse início agora de Campeonato Brasileiro para tentar extrair, acho que mais até do jogo contra o Avaí em alguns aspectos, mas é difícil saber. Hoje o Santos é um time que é curioso, porque por mais que seja um time imprevisível desde a escalação ao desenho e tudo mais, mas você sabe mais o que esperar em relação ao estilo de jogo. E talvez por isso acabe gerando uma resposta melhor, acho que uma expectativa maior. Eu colocaria o Santos só por causa disso. Não precisa passar rápido, não. É isso mesmo. A gente nem passou pro pessoal falar. Vocês querem falar alguma coisa disso? Não, de Atlético? já decretaram que passa o Santos. Decretaram, mas pelo menos esse peso tá decretado. Porque você passou o peso do Flamengo para mim ali, então essa é sua. Bom. Rodrigo Santana pode usar isso no vestiário. Não usa não, é bobagem, não valemos nada.
A gente não tem relevância para gerar esse tipo de... Mas eu não vou poder andar. Para você, Então mas... vamos lá. Agora a gente já está aqui. Já passou o Grêmio, já passou Fortaleza e... Foi um bom jogo pelo brasileiro. Mas os dois podem oferecer isso em diversas oportunidades contra diversos adversários, né? Eu acho o time do Atlético Paranaense melhor, já com um caminho já mais andado, já andou mais tempo. Só que está me incomodando, eu acho que deve estar incomodando também, essa situação de não vencer fora de casa. A última vitória foi aquela com o Flamengo, no final do Brasileiro do ano passado, né? Isso me incomoda. E nesse tipo de competição, não é que incomoda, isso desclassifica, né? Você precisa ter resultado, você pode até perder, mas você vai ter um compromisso. Eu acho que é mais ou menos compreensível se passar o Fortaleza, mas o meu palpite é que vai passar o Atlético Paranaense. Foi um bom jogo no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza ainda está ganhando corpo, até pelo desafio que é mudar de patamar, ter que subir o degrau, voltar a jogar numa Série A. E o Rogério fazendo algumas modificações no time ainda. Então, tentando achar o que vai ser a base para o Campeonato Brasileiro, que é diferente do que era a Série B, que é diferente do que foi o início do ano também. Mas o Atlético, por mais que tenha essa questão da dificuldade como visitante em 2019, a gente está falando de um time que já correspondeu e muito, inclusive em competições de mata-mata, com esse trabalho, com esse grupo, ou boa parte dele. Então, eu coloco o Atlético como favorito, achando que pode ser um bom confronto. Mas, Atlético. O que falam lá em Curitiba desse comportamento do Atlético fora de casa, Alex? Incomoda. O próprio Thiago Nunes já falou a respeito, né? Mas eu acredito que eles trabalhem que uma hora a condição de jogar bem faça com que vença. Eu acho que o principal fator do Atlético Paranaense hoje é trabalhar sendo favorito. Ele ganha a Sul-Americana sendo uma surpresa, ele joga o Campeonato Brasileiro sendo uma surpresa. Se nós lembrarmos o momento que o Thiago Nunes assume, é um treinador que ninguém o conhecia. Era um trabalho do Fernando Diniz muito questionado e de repente ele vai, joga bem, mostra uma boa condição de time. Os jogadores de muita qualidade eles possuem. Só que hoje jogam numa condição nova, condição de favorito. O duelo contra o Fortaleza, o favorito é o Atlético Paranaense. Eles vão enfrentar um Boca Juniors na próxima semana, onde o Boca Juniors tenta correr atrás para ser o líder do grupo. Então, o momento do Atlético é um momento de favorito e muitos desse grupo do Atlético não estão acostumados a isso, estão se acostumando agora. Mas eu acredito que eles sejam o favorito no confronto. Apesar do Rogério ter o grupo do Fortaleza bem, mostrou isso no último jogo contra o próprio Atlético. Mas acredito que esse fator aí de não ganhar fora de casa é algo que, juntamente com essa coisa de ser favorito, é algo que o Thiago deve estar trabalhando todo dia. Eu acho que a questão do Atlético e do Fortaleza, pegando o gancho que o Alex falou, eles deixaram de jogar, de entrar em campo com o pensamento de somos coadjuvantes. O adversário é o favorito. Então, eles jogavam com uma forma um pouco diferente. Hoje, assumindo esse risco de ser o time favorito, de ter a responsabilidade de buscar a vitória, acho que o divisor de águas contra o Boca Juniors, o Atlético Paranaense fez uma partida absurda. 3-0 dentro de casa contra o Boca. Acho que o jogador entra dentro do vestiário e fala assim, não, agora a gente está... Agora, nosso time deixou de ser um time mediano, estamos com um super time. O Bruno Guimarães deu uma entrevista depois da derrota do Fortaleza, dizendo que a obrigação é um G4. Então, quando você ouve um jogador falando dessa forma, é que realmente o trabalho de dia a dia, olha, a gente pode, a gente vai lutar por isso. O foco muda, né? Então, já está se trabalhando em cima daquilo que eles mostraram no passado e mostram nesse início de ano. Escuta, 041 é Curitiba, né? Curitiba. O que você falou do Atlético? Acabou de tocar o seu telefone de 041 aqui. Se eu puder falar no ar, eu não vou falar no ar. Porque toda hora meu telefone está tocando. Ah, tá. De Curitiba? De Curitiba, de Goiânia, de não sei o quê. Eu entrei nessa coisa foi uma coincidência. me vendendo o universo. Ah, tá. Mas Eu aí vou quando chega a vender, foi uma você coincidência atende e apenas, desculpa. Várias Tem isso vezes. também. E eu bloqueio, não adianta nada Também bloquear, bloqueio. porque logo depois vem o outro. Eu não tenho condição de comprar nada, gente. Vamos parar de tentar me vender, porque eu não vou comprar. Nem mudar de plano, nem de nada. Fluminense e Cruzeiro. Eu já vou me antecipar rapidamente. Acho que serão bons jogos, mas acho o Cruzeiro
bem superior. Acho, inclusive, que é um desafio para os dois treinadores. Acho que um vai tentar surpreender o outro, mas o Cruzeiro tem mais recurso para ganhar o jogo, para ganhar o confronto, para passar. Para mim, Cruzeiro. Eu tô viajando aqui, ou o Cruzeiro eliminou o Atlético Paranaense do Fernando Diniz ano passado? Sim. Foi, né? Porque foi outra vez que teve o confronto. Vitória fora, empate em casa. Fernando Diniz e Mano, que na época eu tinha uma expectativa grande até pela questão dos estilos e tudo mais, mas eu também acho o Cruzeiro, além de ser o dono da Copa do Brasil nesses últimos anos, é um trabalho muito mais maduro de um elenco muito mais forte. Então, eu acho que a superioridade do Cruzeiro, teoricamente, é grande. Se isso vai se confirmar ou não é outra história. Mas hoje eu vejo uma diferença considerável entre os times. Eu acho que, além disso, acho que a qualidade do elenco hoje não se discute. E o trabalho do Mano está muito mais consolidado que o trabalho do Fernando Diniz, que ele tenta passar uma ideia, mas os resultados ainda não aparecem. E mais que isso, acho que o Cruzeiro em casa trabalha muito melhor o fator de estar jogando no Mineirão do que o Fluminense hoje no Maracanã. O Cruzeiro, acho que é quase certeza no Cruzeiro, no jogo eliminatório, vai estar com o Mineirão bem cheio. O Fluminense não sei. Então, assim, acho que faz toda a diferença. Você tem o fator casa pesando mais para o Cruzeiro, você tem um elenco melhor do Cruzeiro. Não sei se vou estar sendo um pouco ousado, mas acho que seria muita zebra o Fluminense passar. E acho que tem também, além desses fatores, o quão à vontade o estilo de jogo do Mano pode ficar diante do estilo de jogo do Fernando Diniz. Né? Sem reduzir o trabalho do Mano a um time defensivo, não acho que seja verdade, assim, que dê para decretar isso, não. Mas eu acho que é uma forma de jogar e até uma forma de defender, e a curiosidade vai ser basicamente essa, de que forma, em que altura do campo vai se defender, vai pressionar, vai esperar, enfim. Aí a gente vai ter que esperar o confronto para ver. Mas eu acho que existe uma vantagem nisso também. E aí você bota mais um fator do Cruzeiro à frente do Fluminense. Então você dá ainda mais peso, uma classificação do Fluminense seria ainda mais improvável. O Cruzeiro está acostumado a ganhar, né? Isso, nos jogos eliminatórios, é muito importante. Até mesmo porque o time do Fluminense, do Fernando, está sendo montado. Contra um time que já está pronto. O Cruzeiro está acostumadíssimo a esse tipo de jogo. Aí entra o caso na situação do time que a obrigação de vencer, um time que já está preparado, um time que já tem um treinador, já tem um elenco já formado. Está acostumado, né? Já está acostumado com decisão, tem um treinador que já tem consciência do elenco que tem, sabe as peças que vai usar. Então, a probabilidade, a lógica é o time mais completo do Cruzeiro. O último confronto aqui, São Paulo e Bahia. Eu já falei isso aqui, né? Acho que o Roger... Os problemas da defesa ontem me assustaram um pouco, né? A facilidade de fazer gol. E não é... Brandon Rodgers, uma vez, foi dar uma palestra, uma coisa assim, e aí ele, técnico do Leicester, ex-técnico do Liverpool, e aí foi falado sobre como ele via o campo de futebol, tudo, né? Por isso é que, às vezes, as pessoas falam muito no terço final, e ele falou muito do oitavo final, que ele dividia o campo em 8... Então, os gols que o Bahia tomou ontem foram no oitavo final, foi lá dentro da pequena área, quase. E isso contra um São Paulo muito motivado, tudo, um São Paulo que acho também que é muito cedo para falar, mas hoje, para mim, São Paulo favorito. Acho um confronto mais até equilibrado do que alguns outros que a gente viu, na teoria. Acho que é mais, por exemplo, do que o Cruzeiro e Fluminense. E acho cedo ainda para já ter confiança em qualquer um dos trabalhos, por mais que o início do São Paulo tenha pontos positivos também. Coloco o São Paulo na frente por entender que o teto para o time do São Paulo é superior ao teto que o time do Bahia deve alcançar ao longo da temporada, mas são dois trabalhos que acho que podem extrair bastante dos seus times. E até para lembrar de Sul-Americano do ano passado, o Bahia quase eliminou o Atlético Paranaense nesse tipo de competição. Né? E pode eliminar o São Paulo, porque o São Paulo também não está pronto. É louco isso, né? Nós estamos em abril, estamos em maio, e a gente está falando que os times não têm trabalho pronto. Mas é um jogo aberto. O São Paulo tem que ter um cuidado enorme com a primeira partida, porque acredito numa atmosfera espetacular em Salvador. Então é muito aberto esse confronto. Se eu falar como torcedor, eu quero que o São Paulo amasse o Bahia, mas se eu falar como analisando o futebol, é um torneio que o São Paulo nunca conquistou.
É sim o sonho, né, de todo torcedor, como o jogador quer entrar para a história para ganhar o primeiro título da Copa do Brasil. Financeiramente falando, ajuda o clube hoje, que a Copa do Brasil é um absurdo. Mas são dois elencos, como você falou, tá? O São Paulo está em formação ainda, querendo ou não. Acho que o melhor momento de São Paulo, para quem esperava desde janeiro, é agora, com a chegada de Alexandre Pato, Tietê. Então, o time começou a ganhar corpo. Mas a confiança mesmo ainda da torcida ainda não tem. Fé, o torcedor tem, mas confiança mesmo ainda não. Vai ser um grande jogo.